Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal no Servo Cristão. Já que acabamos com a política, com as eleições, queria falar sobre política com você. Para a gente escolher pessoas que fazem a diferença na nossa vida, que fazem representar o que é o cristão autêntico, genuíno e por aí vai. Por que eu falo isso? Olha só, primeiramente vamos no início. Na criação do mundo, na criação do mundo, biblicamente, não estou falando que as pessoas imaginam, mas biblicamente, na Bíblia, o que a Bíblia fala? Que Deus criou a humanidade, e a humanidade aos seus pés, o criou, né, tipo, sob os seus pés, né, sob o seu domínio. E assim, antes de Samuel, não existia rei em Israel, né? A concepção de rei. Existia juízes, mas rei não. Mas assim, Israel começou a questionar com Samuel a respeito de outras nações ter rei e Israel não ter rei. E eles queriam rei. E Samuel foi questionar com Deus a respeito disso. Olha, Deus, desculpa te dizer, mas Israel quer um rei e eu não sei o que fazer. E Deus pegou e falou para Samuel, quem eles querem como rei? Né? Não, primeiro ele falou assim, olha, Samuel, não se preocupe, porque eles estão renegando a mim, não a você. Eles estão renegando a minha autoridade como rei ao genuíno e autêntico. Mas vamos lá. Quem eles querem como rei? Ah, Senhor, tem Saul como os candidatos. Tem Saul como candidato? Tem Saul. E eles acham Saul bonito, acham Saul que tem rosto de rei. Eles querem Saul como rei. Então, ter Saul como rei. E Deus Saul, mas não foi porque Deus queria rei. Você está entendendo? Deus falou para ele, olha, não se preocupa não, porque eles estão renegando a mim, não a você. Quando eles querem um rei, eles estão renegando a minha essência. Mas eu darei para eles rei. Então eles vão ser regidos por um rei. Mão pesada de um rei. E assim, é mesmo um período que Saul literalmente foi regido com excelência de Deus, né? Tipo, depois Saul mostrou sua verdadeira natureza pecaminosa, que depois ele foi rejeitado por Deus, que Deus ungiu outra pessoa como rei. Então, por que eu tô falando isso? Nossa nação, né, religioso Brasil. Só que o Brasil parece que, tipo assim, em alguns aspectos, ignora a essência de Deus. Porque assim, Bolsonaro não é cristão. Não é um judeu. Que ele se prega um cara judaico. Né? O Bolsonaro, ele é maçônico. Para quem não conhece o Bolsonaro, ele é maçônico. E muitos cristãos, né, votaram nele idolatrando o cristianismo, porque o Bolsonaro, ele se declara cristão, mas não tem nenhum aspecto de cristão nele, nenhum, que eu posso dizer assim pra você, olha, esse cara é cristão, não tem, cara, no meio de uma pandemia, tipo, início de pandemias, né, pra quem sabe disso, pode pesquisar aí, o que ele fez, né, outras pessoas também, mas eu falo assim, pesa mais quando o cara é cristão. O cara pegou e falou o seguinte, pegou não, isso aqui é uma gripezinha, né? E ele fez o quê? Ele, no meio da pandemia, tipo, aqueles lockdowns, né, que existiam em alguns locais para não se aglomerar, ele juntou a aglomeração em Ceilândia, aglomerou um monte de gente,
né? E tava lá sem máscara, todo aquele sem cuidado, aquela coisa. Como eu falei, ele é maçônico, ele foi quando ele estava ali perto da sua eleição, ele foi na maçonaria, ele fez a, como é que fala? Ele, ele jurou, né, aquele juramento da maçonaria, lá dentro da maçonaria, né, aspecto maçônico. Para quem conhece sabe que a maçonaria tem o juramento deles, né, o juramento deles lá. Ele jurou alguns aspectos da maçonaria. Dentro da própria maçonaria, tem vídeo disso, e muitas pessoas ignoram isso, né, dos vídeos dele, dentro da própria maçonaria. E assim, a Bíblia ignora não, a Bíblia é pesada em relação a isso. De pessoas que fazem a maldade, que são de seitas, fala que são malditos são esses caras. Malditos são esses caras. E a gente pega o cara só porque ele falou que é cristão. A gente não pesquisa nada, não fala nada e vota nesses caras. E muitos sabem também da verdade desse cara e vota nele assim mesmo. Não é um cara que é leigo, tá ligado? Um cara que sabe. E o que mais me indigna é as pessoas falam assim, qual é aquele que vai pecar menos entre o Lula e o Bolsonaro? Entre o Bolsonaro e outra pessoa, qual que vai pecar menos? Aí eu fico imaginando assim, poxa, se a gente está tendo essa mente tão pequena em relação a esse tipo de pessoa, a gente está tirando oportunidade de pessoas que fazem correto para estar naquele lugar lá, para nos representar de fato como representantes. A gente tira votos de pessoas que realmente não poderia vencer agora, mas poderia vencer depois, porque seriam reconhecidos depois. A gente pega Lula, Bolsonaro e qualquer outra pessoa que faz atrocidades terríveis e vota. Porque falamos o seguinte, qual que erra menos? Temos que parar com isso. Temos que tirar da nossa sociedade esse pensamento medíocre de relacionamentos políticos, que não pode ter uma pessoa correta ali, que tem que ter uma pessoa incorreta nos representando, nos mandando de certo modo, porque eles regem as leis e as morais, né, da nossa sociedade. Então, assim, tomemos cuidado. Olhemos primeiramente a Bíblia como parâmetro, né, de voto. E depois, olhamos assim a vida dos caras. Vamos pesquisar a vida do cara. E se o cara realmente, nenhum dos dois, tiver desacordo com o padrão, se o padrão, que eu falo assim, acho que padrão não seria a palavra, mas que seja uma pessoa que mais representa nós, não vote. Não vote, vote nulo. Vote nulo mesmo. Porque é muito mais você ter sua mente, mas pô, eu tinha certeza que aquele cara faz as coisas errôneas, mente, mentiroso, fere outras pessoas. Não tem o meu voto. E aquele outro lá, que a gente já sabe, muito menos. E dá oportunidade para outras pessoas aparecerem. E descobrimos, em algum momento, a pessoa correta para o nosso país. Amém? Vamos fazer as escolhas.